Em 1980, o Philadelphia 76ers perdeu o campeonato da NBA para o Los Angeles Lakers na final. O Lakers, que era liderado por Magic Johnson, no seu ano como novato na NBA. Depois de 6 anos, com Julius Erving e Dr. J, o Philadelphia se tornou a equipe com o maior número de vitórias na NBA. Porém, eles estavam frustrados pelo fracasso nas últimas tentativas ao título. Em 1982, estas duas equipes, o Philadelphia e o Los Angeles, se encontraram na final mais uma vez. O Los Angeles tinha sede ao título, já que foi eliminado em 1981 nos playoffs. A final da NBA, o sonho de cada jogador, cada técnico, cada cidade, cada torcida. Uma chance ao título da NBA. Naquela noite na Filadélfia e também em todas as cidades dos Estados Unidos, o público acompanhava esta grande partida. Uma revanche para o Philadelphia da final de 1980. Essas duas equipes eram praticamente as mesmas daquela final de 80. Em 82, os jogadores veteranos continuavam nas duas equipes. Algo difícil de acontecer na NBA. Philadelphia e Los Angeles eram times que eram exemplos para as equipes demais da NBA. Tradicionalmente, na final da NBA, as equipes jogam com cautela, não naquela final de 82. As duas equipes foram com tudo para o ataque. Um jogo corrido, um estilo explosivo de basquetebol. Contra-ataques fulminantes levavam a torcida à loucura. Estratégias eram conversadas em cada tempo pedido. E o jogo de transição tomou conta daquela partida. A rotação de defesa para o ataque. A troca de passes rápida. Para ganhar aquela partida, você tinha que correr, correr e correr. O ritmo é muito importante. Quem tem o melhor ritmo da partida fazia mais pontos. A equipe do Los Angeles Lakers não jogava em 12 dias e parecia um pouco enferrujada. Depois de 2 períodos, o Philadelphia ganhava por 15 pontos. Porém, o Los Angeles Lakers, no terceiro período, começou a reação. Foi uma das viradas mais espetaculares na história da NBA e dos playoffs. Em menos de 3 minutos, o Los Angeles, no terceiro período, conseguiu fazer 23 pontos contra apenas 6 do Philadelphia. Foi uma explosão de cestas. Pat Riley fala que o Los Angeles Lakers era uma equipe assim. Pat Riley era o técnico também naquela época. Ele fala que o Los Angeles Lakers, não interessa se é no primeiro período, segundo, terceiro ou quarto, sempre vai ter um momento bom. Um momento que eles chamam de corrida na NBA. Um momento em que eles vão fazer mais pontos que o adversário. A defesa armadilha do Los Angeles Lakers foi uma boa ideia de Pat Riley. O Philadelphia não esperava isto no primeiro jogo. A estratégia desta defesa não é roubar a bola toda vez, mas sim pressionar o time para arremessar com pressa.
Pat Riley dizia numa entrevista que era difícil jogar contra o Philadelphia no mano a mano. Ele teve que criar esta defesa de quadra aberta para melhorar a situação do Los Angeles Lakers. Quando a poeira baixou, uma inacreditável vitória do Los Angeles Lakers. Eles conseguiram 40 pontos contra apenas 9 do Philadelphia no segundo tempo. A liderança do Los Angeles Lakers foi de 16 pontos. 31 pontos foram feitos em apenas 10 minutos no quarto período. O técnico do Philadelphia só tinha uma solução: tentar combater a defesa armadilha de Pat Riley. O Sr. Cunningham dizia que aquela defesa era ilegal. E ele queria provar isto. Depois de uma humilhante derrota no primeiro jogo, o Philadelphia vem com força no segundo jogo. Porém, o juiz da partida, Daryl Gerritsen, ia ouvir muito. Pat Riley gritando de um lado e Cunningham gritando do outro. Cunningham queria provar que a defesa usada pelo técnico Pat Riley era ilegal. Na partida número 2, o Los Angeles Lakers usou a mesma estratégia. E no segundo período, tudo parecia dar certo para o Los Angeles Lakers. Cunningham estudou a partida número 1 e fez mudanças. Ele quis simplesmente desacelerar o ataque do Los Angeles Lakers. Esta era a sua meta e ele conseguiu fazer isso. Sempre também pressionando o juiz, mostrando que a defesa do Los Angeles era ilegal. Discussões e mais discussões aconteceram durante a partida número 2, até que finalmente o juiz marcou uma defesa ilegal. And the particular nature of officiating basketball, a game that requires the referee to rule more frequently. O juiz, num jogo de basquetebol, fica em total contato com os técnicos, porque fica ali do lado de fora da quadra e pode ouvir tudo o que eles dizem. É realmente difícil. Tem que ter paciência. De tanto falar, Cunningham acabou levando vantagem, porque os juízes, querendo ou não, prestaram mais atenção na defesa do Los Angeles Lakers, que era a principal arma da equipe naquele comecinho de playoff pela final da NBA. Coach Cunningham, o técnico do Philadelphia, fala que uma defesa igual àquela é muito difícil de jogar contra. Eles estavam forçando o ritmo da partida, mas ele começou a notar que, com paciência, o Philadelphia podia aproveitar os seus arremessos. E é isso que ele quis mostrar para os seus jogadores. O Philadelphia deu a volta por cima ainda no primeiro tempo e liderava por 10 pontos. Porém, 10 pontos contra uma equipe como Los Angeles não é muito. Finalmente, o juiz marca a defesa ilegal tão esperada. Depois da marcação, o Los Angeles Lakers não ficou tão entusiasmado com a marcação armadilha. O Philadelphia 76ers conseguiu 12 pontos de liderança ainda no segundo período. Mas aí, Darryl Dawkins acabou cometendo sua terceira falta, assim como Caldwell Jones. Earl Puritan entrou no lugar de Caldwell Jones e foi uma grande surpresa. Ele conseguiu 5 rebotes e conseguiu também 6 pontos no terceiro período para o Philadelphia. Foi uma grande novidade. Earl Puritan, um jogador desacreditado do banco de reservas. O Philadelphia ainda tinha liderança de 12 pontos. E o quarto período foi um período longo.
Cunningham disse uma vez para seus jogadores: você só tem que levar uma pancada na cabeça uma vez para aprender. Ele pediu tempo depois de uma virada do Lakers que ameaçava. E aí foi hora do chamado Money Time. Money Time era a hora que o Dr. J, Julius Erving, entrava em ação pelo Philadelphia. 6 minutos para o final da partida. 6 pontos sem resposta do Los Angeles Lakers. Dr. J fazia o que queria na quadra. Mais uma vez, Dr. J salva o jogo e dá a vitória para o Philadelphia. Série empatada, 1-1. Philadelphia sai com a vitória. Vitória também do técnico Cunningham. Estamos de volta revendo a final de 1982 entre Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers. Esta foi a terceira partida daquela série melhor de 7 pela final da NBA. Pat Riley, antes da partida, disse que ele fez alguns ajustes no time, principalmente na seção de rebotes. A posse de bola é muito importante na NBA, principalmente quando a equipe está perdendo. Você não pode fazer cestas se você não tem a posse de bola. E para ter a posse de bola, você precisa de rebotes. É por isso que esses jogadores fazem o possível para conseguir os rebotes. Se matam para pegar esta bolinha depois que a bola não entra. É aqui que o basquete se torna um esporte físico, um esporte de contato. Você não pode entrar aqui sem vontade, sem força e sem malícia. Tem que também ter um pouco de maldade, senão acaba no chão. Como ficou o Magic Johnson por alguns momentos naquela partida. Depois foi a vez do Dr. J, que acabou quebrando um dente. Rambis também se machucou com um corte no supercílio, tendo que levar pontos naquela partida. Realmente, o rebote falou alto no jogo número 3. Era a luta pela sobrevivência naquela final. Rambis foi realmente a Cinderela daquela equipe do Los Angeles Lakers na temporada de 82. Ele era um jogador desacreditado, mas que entrou na quadra e ganhou a posição de titular. No jogo número 3, Rambis foi um instrumento da vitória para o Los Angeles Lakers, principalmente depois de sua excelente apresentação no terceiro período. O Lakers acabou aquele período com 25 pontos de vantagem. Norm Nixon disse numa entrevista que ele adorava jogar pelo Lakers. E Norm Nixon mostrou isso naqueles playoffs. O camisa 10 do Lakers foi o cestinha da equipe nos playoffs. Uma de suas melhores atuações foi no jogo número 3. Nixon era da elite de armadores velozes, como Mo Cheeks, Gus Williams e Tiny Archibald. Porém, ele era o mais rápido dos mais rápidos. Sua habilidade de antecipação era incrível. Quando o Philadelphia perdia uma cesta, ele já estava ali para pegar a bola e levar de costa a costa, fazendo uma cesta pelo Lakers. A liderança do Lakers nunca abaixou a menos de 15 pontos naquela partida número 3. Depois do jogo, Cunningham teve que novamente armar um novo esquema para o Philadelphia. Mais uma vez, o Lakers dá um show de basquetebol. O Philadelphia não aguentou. 2-1 Lakers nesta série melhor de 7. Quando o jogo começa, não existe amizade. É uma luta, uma guerra, uma batalha de vida ou morte. Porém, antes das partidas e depois, é assim o contato dos jogadores. Magic Johnson perguntando aqui para Dr. J como estava o seu dente quebrado. Julius chega para Rambis e pergunta como está o seu olho.
Porém, o jogo começa e a amizade fica de lado. Começa novamente a guerra na NBA. Mais uma vez, o contra-ataque do Los Angeles deu a vitória ao time na partida número 3. Porém, na partida número 4, novamente, quem estava levando a melhor era o Philadelphia. Eles mostraram um grande progresso no ataque. Kareem Abdul-Jabbar, quando entra para o garrafão, é quase imbatível. E isso ele mostrava quando ainda atuava pela NBA. Ele criou aquele gancho chamado Skyhook pelos americanos que ninguém conseguiu copiar até hoje na NBA com tanto sucesso. Kareem Abdul-Jabbar fez 14 pontos no primeiro tempo. Kareem antes conseguia levar o Los Angeles Lakers para a final sozinho, carregava o time nas costas. Não era mais esta situação. Ele não conseguia mais fazer isso, talvez por causa da idade. Já tinha 35 anos de idade. Jogava como um garoto, mas já sentia a idade. Porém, ele continuava a jogar bem. Kareem é um jogador que sempre teve calma, paciência. Ele nunca se exaltou, nunca causou uma briga na NBA. Um temperamento frio. Ele fala nesta entrevista que ele usava o seu cérebro, não suas emoções na quadra. Talvez Kareem não mostrava a sua emoção, mas mostrava a sua intensidade. Ele fez 21 pontos nos 3 primeiros períodos daquela partida. Los Angeles liderava por 18 pontos. Mais uma vez, Kareem mostrou sua força. Com 24 pontos, Jamal Wilkes também ajudou o Los Angeles Lakers a se aproximar de mais um título na NBA. 3-1 para o Los Angeles naquela série melhor de 7. Eles precisavam de mais uma vitória para mais uma vez ganhar o título da NBA. As coisas não pareciam muito bem para o Philadelphia naquela final. 3 partidas contra apenas uma na série melhor de 7. Eles perdiam e sabiam que tinham que jogar com garra, mostrar novamente o espírito daquele time para dar a volta por cima. Dr. J fez apenas 2 cestas em 10 tentativas no primeiro tempo. Porém, a explosão da equipe chegou no segundo tempo. Mo Cheeks pega um passe errado do Los Angeles Lakers e faz esta cesta belíssima. A torcida começa a gritar e o Philadelphia tenta uma reação. Aquela cesta foi apenas o começo. Andrew Toney dá à equipe a primeira liderança naquele segundo tempo. No quarto período, o Los Angeles Lakers parecia estar dormindo. O Philadelphia conseguiu a vitória, a pior derrota do Los Angeles em sua história em um playoff. 33 pontos de diferença. Foi um banho do Philadelphia. A série agora ficava assim: 3 para o Los Angeles, 2 para o Philadelphia. Voltaremos com o jogo número 6. Jogo número 6, 3-2 Los Angeles Lakers naquela série melhor de 7. Novamente, o Los Angeles sai na frente. A liderança era de 9 pontos depois do primeiro tempo. Jamal Wilkes fez 17 pontos naquele período. Porém, o Philadelphia reagiu no terceiro período. Liderados por Dr. J, o Philadelphia consegue 20 pontos contra 12 apenas do Los Angeles. A diferença cai para apenas 1 ponto. 4 minutos e 52 segundos para o final da partida. Diferença ainda de 1 ponto. Jamal Wilkes acaba errando o arremesso. Maurice Cheeks manda esta bomba aí para quem? Para Bob McAdoo fazer um grande bloqueio no Dr. J. Kareem Abdul-Jabbar enterra e acaba o ritmo forte do Philadelphia. O Los Angeles começa a jogar. E por quê?
devido àquele bloqueio de McAdoo, que parou o que seria talvez a reação do Philadelphia. Um jogador que era mais conhecido como McAdont. Ele que não estava em nenhuma equipe da NBA no começo da temporada. Estava esquecido. A reputação de McAdoo era de um jogador que nunca jogava e não teria condições de jogar para uma equipe vitoriosa. No meio da temporada, o Los Angeles Lakers trouxe esse jogador para a equipe, mas nem mesmo Los Angeles confiava na excelente performance de McAdoo. Naquela partida, ele fez 16 pontos e pegou 9 rebotes, ajudando a equipe a ganhar o jogo. No finalzinho, o Philadelphia tenta apertar, buscando voltar aquela série para a Filadélfia. A liderança do Lakers era apenas de 5 pontos àquela altura. Andrew Toney fez aquela cesta que vocês viram agora. Foi seu 26º ponto da partida. Andrew Toney mais uma vez, mostrando sua pose e fazendo mais uma linda cesta. 3 minutos e 54 segundos para o final da partida. Pat Riley estava nervoso. Norm Nixon mostrando aqui porque ele foi considerado um dos melhores do Lakers naquela partida. O passe para Kareem. O skyhook. A bola bate no aro e não cai. Momentos de muita tensão. Novamente, Nixon erra. Kareem fica no garrafão. McAdoo pega a bola e novamente o passe era para ele com 24 segundos a mais para o arremesso. Kareem pega a bola mais uma vez. Novamente é o gancho, o skyhook, e ele erra. Na segunda tentativa, ainda Kareem. A bola chora. A torcida e os jogadores se levantam. Todo mundo de olho na cesta. 2 pontos a mais, Los Angeles Lakers. Além da cesta, ele recebe uma falta. E com 3 pontos naquela jogada, ele daria uma vitória para o Los Angeles Lakers praticamente. Seriam 6 pontos na frente. E depois Jamal faz mais 2. 8 pontos de vantagem para o Los Angeles Lakers. E novamente o Philadelphia não chegaria a desafiar. Vitória do Los Angeles Lakers. Mais um título para o Los Angeles Lakers, agora de Magic Johnson, que já estava na equipe há 2 anos. Festa para a equipe do Los Angeles Lakers, que teria um sucesso ainda maior naquela década de 80. Este foi o 2º título em 3 anos para a equipe de Pat Riley. Para o Philadelphia, o 3º vice-campeonato em 6 anos. Magic Johnson foi eleito o melhor da partida. Vitória do Lakers, campeão de 1982. For the Lakers, this is sweet and joyful redemption. They had waited 2 years to prove they were Los Angeles, campeão. Number 1 again.